Constituição Federal de 1988. Título 3. Da Organização do Estado. Capítulo 4. Dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Primeiro, eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Segundo, eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200.000 eleitores. Terceiro, posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Quarto, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de a. 9 vereadores, nos municípios de até 15.000 habitantes. B. 11 vereadores, nos municípios de mais de 15.000 habitantes e de até 30.000 habitantes. C. 13 vereadores, nos municípios com mais de 30.000 habitantes e de até 50.000. D. 15 vereadores, nos municípios de mais de 50.000 habitantes e de até 80.000 habitantes. E. 17 vereadores, nos municípios de mais de 80.000 habitantes e de até 120.000 habitantes. F. 19 vereadores, nos municípios de mais de 120.000 habitantes e de até 160.000 habitantes. G. 21 vereadores, nos municípios de mais de 160.000 habitantes e de até 300.000 habitantes. H. 23 vereadores, nos municípios de mais de 300.000 habitantes e de até 450.000 habitantes. I. 25 vereadores, nos municípios de mais de 450.000 habitantes e de até 600.000 habitantes. J. 27 vereadores, nos municípios de mais de 600.000 habitantes e de até 750.000 habitantes. K. 29 vereadores, nos municípios de mais de 750.000 habitantes e de até 900.000 habitantes. L. 31 vereadores, nos municípios de mais de 900.000 habitantes e de até 1.050.000 habitantes. M. 33 vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. N. 35 vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. U. 37 vereadores, nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. P. 39 vereadores, nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. Q. 41 vereadores, nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. R. 43 vereadores, nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. S. 45 vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. T. 47 vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. U. 49 vereadores, nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. V. 51 vereadores, nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. W. 53 vereadores, nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E X. 55 vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. V. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe os artigos 37, x, 39, parágrafo 4º, 150, 2ª, 153, 3ª e 153, parágrafo 2º,
E 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A. Em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. D. Em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. E, em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. F. Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 9. Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no 5 do artigo 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. E 7% para municípios com população de até 100.000 habitantes. Segunda, 6% para municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes. Terceira, 5% para municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes. Quarta, menos 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. V. 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. Sexta, menos 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2. O constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Primeiro, efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Segundo, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou. Terceiro, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3. O constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1 deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Terceiro, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Quarto, criar, organizar e suprimir distritos,
observada a legislação estadual. 5º, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6º, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7º, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 8º, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9º, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. Parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.